paz, abençoados. Agora eu faço assim com essa câmera. Vou lá, coloco meu dedinho lá, aí depois volto aqui. Porque se eu fizer assim no volume aqui, não é como me ensinaram aí, às vezes o dedo não vai. Então eu prefiro um serviço mais garantido. Ir até lá, colocar a câmera e voltar para cá. Assim, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, não é? E a gente vai se ajeitando. Abençoados, eu vou orar. Hoje é sexta-feira e quarta-feira o Senhor me deu uma oração por inspiração, não é? Então, abençoados, estava um vento de quarta para quinta, tinha um vento muito forte, balançando porta, balançando janela, aquele vento que fazia um barulho. Então, um vento forte, abençoados, eu apaguei minhas luzes, fui dormir e comecei a orar por Senhor e por inspiração eu trouxe hoje essa oração. Eu vou orar junto com vocês. Um vento, abençoados. Olha, por muitas vezes não é a carne, Deus não nos deu um espírito de medo Deus não nos deu um espírito de medo, mas a carne, de vez em quando, ela tem uns medos aí, não é? Mas desde que esse medo não que diz, mas esse medo não pode atrapalhar nós de realizarmos aquilo que nós temos que realizar, é isso. Então, começou aquele vento e eu ia dormir, não é? Aí eu não podia ficar pensando naquele vento. Então, não queria ficar com medo. Aí comecei a orar, a falar com o Senhor, apaguei minhas luzes e ali falei, vou falar com o Senhor. Alô, abençoados, 1 Coríntios 3, verso 16, o Pai está em nós. Então, ore a sua maneira. Não existe regra para falar com Deus. Não existe, abençoado. Fale ao seu modo com Deus, que Ele vai ouvir, amém? E aí, abençoados, eu vou orar porque essa oração foi Ele quem me inspirou. Vou colocar aqui a minha mão, não é? Na Bíblia. Vou olhar aqui no meu relógio para mim ver que hora que eu estou ministrando, que hora que eu vou terminar. Bom, esse aqui será meu relógio, não é? Vamos lá até o horário que vai aqui o meu mover, abençoados. Quero falar algumas coisas aqui com vocês. Então vamos orar. Senhor, vou colocar minha mão aqui na Bíblia, a oração que Ele me deu, né? Então eu comecei a ouvir aquele vento, falei, não, preciso dormir. Aí fechei os meus olhos, aí o Senhor inspirou. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rogo a Ti. Aí eu estava pensando mesmo no meu ministério, nos filhos, nas ovelhas do Senhor, né? Aí eu comecei a abençoar, comecei a pensar nos meus irmãos, não é? Que ainda não tem a graça revelada. Aí saiu aqui a oração, olha, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu rogo a Ti que nos faça sair deste papel que é a Bíblia, para falar conosco, com o Seu povo gentil, que somos nós. Assim seja conosco, Pai, como foi com eles. Assim seja conosco, como foi com eles. Um dia, né, abençoados lá, né, na Bíblia, como foi com o seu povo de Israel, seja com nós agora, o seu povo, um povo gentil, porque o Senhor é o mesmo e não mudou, que a sua palavra não volta vazia para nós, Pai. Sem o Senhor eu não passo do papel, sem o Senhor eu não passo da letra, mas com o Senhor eu vou além. Com o Senhor atravessamos o Mar Vermelho, com o Senhor atravessamos o Rio Jordão. Mas sem o Senhor, Pai, nós não passamos dessa letra. Mas com o Senhor nós vamos além da letra. Me ajude a passar com este povo, Pai, da lei para a graça, e que sua graça seja revelada a eles. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Já não oramos mais em nome de Jesus, o Nazareno, porque nós estamos num novo pacto, em um novo nível.
em um outro nível, um nível melhor, não é, do que o antigo pacto. O antigo pacto, Jesus de Nazaré, o Nazareno, Jesus lá da cidade, vivo ainda em sua carne, não é? O Nazareno, da cidade de Nazaré, mas nós não oramos em nome do Senhor Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou e ressurgiu entre os mortos e nos vivificou juntamente com Ele. Oh, glória a Deus, amém, abençoados? Então todos digam aí amém, tá certo? E em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Ele nos fará passar, não é? O Rio Jordão. Nos fará passar este mar, Ele abrirá o mar para nós, abençoados, e os ventos cessarão. Oh, glória a Deus, amém? Abençoados, vamos ler aqui o tema de hoje desse evangelismo. O que é ser um profeta? Alô, nós temos um profeta, abençoados. 1 Samuel, não é esse texto primeiro, abençoados. Primeiro texto será esse aqui. Primeiro texto será esse aqui. Em Efésios. Vou minha caneta aqui. Efésios 4:11. Vamos lá para o livro de. Depois de Gálatas, aí tem aqui Efésios 4. Efésios 4, verso 11. Efésios 4. Verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo quem? Deus, Jesus. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, que sou eu, Maria. Eu tenho uma porção dele, abençoados. Eu sou evangelista, não é? Se Deus não tivesse me dado essa porção, essa manifestação que de vez em quando há em mim, então Ele fala comigo, não é? Deus fala com homens, abençoados. Deus usa homens para falar com outros homens. Então, de vez em quando, aqui é um evangelismo que eu vou fazer. De vez em quando o Senhor me usa, me dá algumas palavras dele para que eu possa falar com alguns homens, tá certo, abençoados? Então isso é uma porção, é uma manifestação dele. Não é porque eu quero, abençoado. Foi ele quem quis assim. Por isso eu estou aqui como um evangelista, não é? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, isso é dom de Deus. Ele mesmo deu, vou falar o versículo 11 inteiro, abençoado, sem interromper. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, não é? Mestre na palavra, aluno. Qual o tema de hoje? O que é ser um profeta? Alô, abençoados? Temos um profeta, temos um mestre, temos um pastor, temos um evangelista. Eu, Maria, tenho um. E é bom que vocês tenham um também, hein? Para vocês regozijar nessa graça. Então, há uns Deus pôs na igreja deles, abençoados. Na igreja de quem? De Cristo, na igreja. Ele mesmo colocou. E ninguém pode tirar isso, ninguém pode mudar isso, abençoados. É o que está escrito. Então, a gente vai, senão como que ele iria falar? Ele sendo espírito, como é que aqui na terra nós íamos evangelizar, falar de Cristo, falar de dons, falar de cura, falar de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas? Quem é que ia fazer esse trabalho para Deus? Sendo ele espírito, ninguém nem vê ele. Então, ele vai usar homens, ele vai dar dons dele para homens aqui na terra. Ainda estamos aqui na terra, não é? Então vamos lá, abençoados. Vamos ler aqui em 1 Samuel 9.
Coisa que eu não ia saber isso, hein, abençoados? Eu não ia saber isso se eu não tivesse ouvido de um profeta. Por isso que a gente precisa ter um profeta, mestre, apóstolo. Eu não ia saber disso daqui. E você vai ficar boquiaberta com isso aqui. Eu fiquei. Vamos lá. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, 9. Vou ler esse verso aqui, 6, tá bom, abençoados? Olha, o moço, depois vocês lerem a história toda, tá certo? De Saul aqui com Samuel, não é? 1 Samuel, versículos, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Eles estavam aqui procurando uma jumenta, né? O moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus. Alô? Tem um homem de Deus. A cidade de Santo André. Nesta cidade há um homem de Deus, ele é honrado e tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Estava procurando a jumenta, né? Estavam lá perdidos, né? Vamos pular para o versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde. Antigamente, olha só como os profetas abençoados, antigamente, antes de Cristo, né, no antigo pacto, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia. Por isso que daqui nascem outras entidades, outras religiões, outras denominações, né? Já é desde lá, desde outros tempos, né? Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Alô, abençoados. Antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então lá no Novo e Antigo Pacto, não é? Com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente, ou seja, o profeta ele tem visão. Alô? O profeta ele tem visão. Estamos falando de profeta, de homem de Deus. Um profeta, ele não serve a outros deuses. Amém, abençoados? Antigamente, né, o povo servia aí a imagens de escultura, adoravam a imagem esses dias, não é? Então trouxeram isso para a igreja de Cristo, para o novo pacto. Mas antigamente, olha aí, não é? É o que está escrito, abençoados. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Então eles eram chamados do quê? De vidente, porque eles tinham visão. Talvez você tenha dons, hein, abençoados, mas nunca lhe ensinaram isso, hein? Nunca lhe ensinaram isso. Os filhos de Deus tomou um outro rumo, não é? Então esse outro rumo que eu falo é o que estão adorando a outros deuses, não é? Abençoados, vocês sendo, esses dias eu li aqui, ó, até deixei aqui, grifei no meu livro, não é? Que dia de terça-feira eu faço a evangelização do livro. Olha, você sendo um filho de Deus, você é chamado por Deus de deuses, ou seja, nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Olha, Deus, o nosso Pai, Deus,
Paulo disse, há um só Deus, Pai de todos e sobre todos. Há um só Deus. Vocês não podem adorar a outros deuses abençoados. Não podem adorar a outros deuses que não falam. Então, Deus, o nosso Pai, preside a grande congregação. Deus preside, Deus manda na grande congregação no céu. Preside a grande congregação, a igreja dele. Alô, há um só Deus. Julga no meio dos deuses seus filhos. Olha a nossa posição. Julga no meio dos deuses, nós, eu e você, os seus filhos. Eu, Deus, disse, abre parênteses, Deus disse, vós sois deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Então, você tem que cumprir o primeiro mandamento, adorar a Deus sobre todas as coisas. Olha só, há um só Deus. Há um só Deus. Salmos 82, verso 1 e 6. Vós sois deuses, filhos de um único Deus. Então, adorar a um Deus, não a Mamon, não a Baal, não é? Se posicione, abençoados. Se posicione. Antigamente, 1 Samuel 9, versículo 9, estamos falando do que? Temos um profeta. O que é um profeta? O profeta está dentro de uma região celestial. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter como vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente, um homem que tem visão, mas hoje você não está naquele tempo, você está num novo e vivo caminho. Antigamente, vidente, mas hoje no novo pacto, o profeta ele tem visão, o profeta está dentro de uma região celestial. É importante que vocês saibam disso. O profeta está adorando ao único Deus vivo. Vamos para 2 Coríntios 7, abençoados. 2 Coríntios 7. Vamos aqui para as cartas do apóstolo Paulo. Em espírito, em verdade, adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Entregamos o nosso viver a um único Deus, abençoados. Alô, a um único Deus. 1 Coríntios 12, verso 7. Vamos aqui para as cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. A manifestação do Espírito Santo, que é Deus, é dada a cada um para aquilo. A manifestação, 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil.
De repente você tem um dom de Deus, de repente você tem uma manifestação de Deus e você nem sabe, porque nunca te ensinaram. Vamos para então, abençoados, diferentes dons, não é? Romanos 12, 6. Vamos lá para o livro de Romanos. Temos diferentes dons. E a uns Deus pôs na igreja e Ele deu diferentes dons. É disso que a gente está falando. Dons ministeriais, não é? Uma coisa. Dons espirituais, outra coisa. 1 Coríntios, não, Romanos agora. Vamos para Romanos. Romanos, verso 6. Romanos 6, Romanos 12, 6. Olha só, Romanos 12, verso 6. Temos diferentes dons, olha. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, segundo a graça de Deus, é dado por graça, é dado por Deus. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, a uns Deus pôs na igreja para profetizar, então profetiza. Ao longo do tempo a gente vai sabendo esses dons. A gente abençoados, ao longo do tempo vai vendo essa manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus, eu estava em outro ministério onde eu sentava e ficava lá só ouvindo e louvando ao Senhor, cantando e adorando. Hoje eu estou aqui já fazendo evangelismo neste ministério, então eu nem sabia que eu ia ser evangelista, eu nem sabia que eu ia ter essas manifestações, nem sabia que eu ia ser usada. Eu não sabia. Então, o profeta já nasce com dom. Então, o evangelista já nasce com dom para ser predestinação, isso daí. Se você for um predestinado para estar aí na graça de Deus, não é? Olha que eu recebi aí uma manifestação do Senhor, hein? Recebi aí, nunca, olha, o que Deus me falou. Eu te farei pescadores de homens. Então, eu recebi essa manifestação. Eu recebi essa palavra profética do Senhor, do Espírito Santo de Deus que veio a mim. Eu recebi, abençoados. Eu te farei pescadores de homens. Da lei? Não, da graça, abençoados. Pois eu não estou aqui na graça de Deus, fico em Cristo Jesus. Então, a uns Deus pôs lá na igreja dele. Amém, abençoados? Um para estar na lei, outros para estar na graça. Alô, predestinação. Já há uma predestinação para você estar aqui na graça de Deus. Então, há uma predestinação para todas as coisas, abençoados. Se você for um predestinado, não é? A ser um profeta, a ser pastora, a ser evangelista, a ser mestre, já há uma predestinação. O profeta já nasce com dom de profeta, é dom, abençoados, dom. Temos diferentes dons, não é? Coríntios 12, verso 28, vamos lá. Coríntios 12, vamos aqui para o livro de Coríntios, né? De novo aqui. Coríntios 12, verso 28. Olha só os dons. Dons espirituais. Coríntios 12. Paulo falou 1 Coríntios 12.
Verso 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro a apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Operadores de milagres. É o que tem na igreja de Cristo. Depois, dons de curar. Tem uns que impõem a mão em uma pessoa e ele cura. É ele quem cura? Não, entre aspas, né? É ele quem cura? Não. Quem cura é o quê? Deus, abençoados. Ele vem com uma manifestação em homens. E ele dá esse dom para que ele dá esse dom dele para que essa pessoa seja usada e possa curar os filhos dele que estão com uma enfermidade. Dons de socorros, né? Pessoas que ajudam uns aos outros, como tem gente que gosta de ajudar. Dons de governo, variedade de línguas, pessoas que falam em línguas de Deus, abençoados. Pessoas que falam, é um dom de Deus. É um dom de Deus. É Ele quem nos dá este dom. Amém, abençoados? A história, vamos lá para, tão abençoados, o novo e vivo pacto. É muito melhor, não é? Vamos aqui, a gente aprende muita coisa, abençoados. Vamos aqui para as cartas de Hebreus. Hebreus 8:6. Hebreus 8, verso 6. Hebreus 8, verso 6. Hebreus 8. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior. Olha, estamos na nova aliança, hein? Alô? Agora, porém, não já estamos mais falando de aliança, de pacto, de evidente. Alô, já estamos falando, tá certo? Estamos falando aqui, olha, no novo e vivo caminho. Hebreus. Hebreus 8, verso 6. Agora, porém, grife na sua Bíblia, abençoados. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores, não é? Então, nós estamos em uma nova aliança, abençoados. Hebreus 8, verso 6, não é? É superior, mas tem gente que não entende, não é? Ou abençoados. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, daquele povo antigo, não é? O povo lá está ainda em uma velha, vou voltar ali um pouquinho, abençoados. O povo ali está numa velha aliança de adorar outros deuses, né? Põe até nome nos deuses, né? Não tem aí? Põe lá o nome da estátua lá de Iemanjá, põe o nome lá de como é que é? Zé Pilantra, Zé Pinguinha, Pai Ogum, não põe todos esses nomes aí? Então, abençoados, naquele tempo no antigo pacto se fazia isso, no novo pacto e trouxeram isso daí, não é? Mas muitos não entendem, não é, abençoados? Muitos não entendem que nós estamos em uma aliança superior, que é a graça de Deus, não é?
uma aliança superior. Há muitos que não entendem, estamos numa aliança superior. 1 Coríntios 12, 1. Olha, vamos lá em 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito, vamos voltar a falar dos dons. 1 Coríntios 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo falou. Então, abençoados, a respeito dos dons espirituais, não quero que você seja ignorantes. A uns, Deus deu dons espirituais, abençoados. Não se pode tirar os dons espirituais da igreja. Ele deu os seus dons a alguns homens. Não se pode tirar da igreja. Paulo não tirou os dons espirituais da igreja. Jeremias 1. Esses dias eu li Jeremias, não é? Já a gente vai ler de novo. Jeremias 1. Jeremias 1. Olha lá, ó. Como Deus já tem uma predestinação em nossa vida, abençoados, como nós já fomos predestinados para tais coisas. Jeremias 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Tá vendo? Então sempre existiu os profetas e sempre vai existir, ainda que nós estamos em um reino espiritual, mas ainda nós estamos aqui na terra, abençoados. Ainda que nós estemos num reino espiritual, nós precisamos da manifestação de Deus aqui na terra. Senão, por que a gente vive aqui sem nada, só lendo, abençoados? Não, ainda que nós estamos já num reino espiritual, que tudo está consumado, estamos na terra, precisamos de sua manifestação, regozijar e nos alegrar, não é? Então, a uns ele deu para profeta, e sempre vai ser assim, vai morrer os profetas, vai vir outros, vai morrer uns e vai vir outro, é assim, abençoados. Há profetas na igreja, um nível acima, não é, abençoados? Um nível acima. Então, já é dom, antes mesmo da gente nascer, abençoados, a gente já nasce com aquele dom, mas aí a gente não sabe, não é? Ao longo do tempo, ao tempo de Deus, Ele nos mostra isso, amém? Romanos 8, 29. A gente não pode, né, abençoados, confundir as coisas, não é? Há uma hierarquia dentro da igreja. Paulo disse, não é? Faça-se as coisas com ordem e decência, não é? Romanos 8, verso 29. Senhor, hoje me fez um evangelismo com esse Romanos hoje. Romanos 8, 29. Romanos 8, verso 29. Pois os, Romanos 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. Tá vendo? Como nós já temos uma predestinação em nossa vida, se você for predestinado a ser um apóstolo, ou a ser evangelista, ou a ser pastor, ou a ser mestre, você será abençoado.
Se houver uma predestinação na sua vida, por isso que a gente não se preocupa com o dia de amanhã. Porque é Ele quem predestina, é Ele quem faz, é Ele que é soberano, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que dita todas as coisas para nós. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, tá vendo, ó? E aos que predestinou também chamou. Alguns são chamados para a graça de Deus, alguns são chamados, eleitos e escolhidos para a graça. Alguns são predestinados e escolhidos para a salvação, os filhos de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então, olha o que Deus, em termos de salvação, olha o que Deus fez com nós, abençoados. Ele nos predestinou, né? Temos já a nossa salvação certa com Ele. Ele nos chamou. Ele nos chamou, vem Maria, para você estar comigo, vem fulano, vem Beltrano, vem Maria, vem Rosângela, vem. E Ele chamou alguns. E Ele justificou nós em Cristo, não é? E a estes também glorificou. E nós hoje, abençoados, glorificamos o nome de Deus, glorificamos tudo, em tudo dai glórias e render ao Senhor, em tudo glorifica o nome do Senhor, porque Ele nos glorificou diante dEle. Se Ele nos glorificou, então nós temos que glorificar a quem? A Ele, certo, abençoados? Temos que glorificar a Ele. Então, temos que glorificar a Ele. Vamos para o livro de João 4, verso 19. Para o livro de João 4. Terminando já. Vamos ver só para vocês saberem o que é dons do Espírito Santo. João 4. João 4, verso 19, olha. Disse-lhe a uma mulher, Jesus, né? Uma mulher lá com Jesus. Depois vocês leem toda a história aí, tá bom, pessoal? De João 4, verso 19, né? A história lá de Jesus com a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Você vê? Que a mulher reconheceu que ele... Por quê? Olha lá. Porque, vou ler aqui o verso 18. Verso acima, 18. Pois já, olha só. João 4, vou ler aqui o verso 17. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tem razão em dizer que não tens marido. 18. Pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade, viu? Que Jesus, né, estava falando sobre a vida dela e que, né, por quê? Porque ele sabia, antes mesmo dela falar, ele sabia sobre a vida dela. Então, é preciso discernir, abençoados, um profeta. Eu nunca falei da minha vida. Como que esse profeta aí sabe da minha vida? Por quê? Porque ele é um profeta e ele tem uma manifestação do Espírito Santo para falar tal coisa. Então, ela mesma reconheceu, esse aí é um profeta. Amém? Então ela disse-lhes a mulher, Senhor, vejo que és
profeta. Então, muitas das vezes, o profeta, ele vai ter visão. Ele vai ter, às vezes, até coisas que ele não quer ver, mas aí Deus dá a visão. E aí? Muitas vezes, não quer dizer, abençoados, que só o profeta pode ter visão. Não, Deus dá os dons dele para quem ele quer. O dom de Deus é dado a homens. Mas são todos que profetizam? Não. Paulo falou, não é? Então é igual o caso de dons ministeriais, não é? São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Eu não sou mestre. Eu não recebi unção de mestre, eu não recebi unção de profetisa, eu não recebi, abençoados. Eu recebi aqui uma porção do Senhor para ser evangelista. Amém, abençoados? Então, muitos aí, eu vou ler aqui com vocês, quer ver? Abençoados. Vou ler com vocês e vou terminar isso aqui, tá? Atos 21, 10. Não, abençoados, Atos 2. Você vê que tem gente aí. Atos. Vamos ler aqui o livro de Atos. Atos 2. Quando eu estava lendo isso aqui, eu achei tão... Ai, tão verdade essas coisas, abençoado. Atos 2, verso 17. Olha. Nos últimos dias, diz Deus, o meu Espírito derramará sobre toda a carne. Estamos nos últimos dias, hein, pessoal? Nos últimos dias, diz Deus, o meu Espírito derramado. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, nós, ou os seus filhos, ou naquele tempo, né, eles já falavam, não é? Por um mover de Deus. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Podemos profetizar. Os vossos jovens terão visões. De repente, você tem visão. De repente, você tem manifestação de Deus e você nem sabe, porque nunca lhe ensinaram. E os vossos velhos sonharão. Quanta gente em sonho, quanta gente Deus não fala em sonho, coisas do reino de Deus, amém, abençoados? Ah, minha avó morreu no meu sonho. Alô, às vezes você está muito preocupado, sua avó está doente e você acaba sonhando porque seu subconsciente está muito preocupado com as coisas da terra, não é? Aí você vai lá e sonha, mas é bom, as coisas de Deus é diferente, viu, abençoados? E eu não sonhei, mas eu estava pensando nas coisas do céu. Quando eu sonhei, eu estava pensando nas coisas do reino de Deus. Então, em sonho, o Senhor falou comigo. Amém? Um anjo falou comigo. No sonho. Usou um anjo. Esse anjo tem nome? Tem. Bom, vamos lá. Então, abençoados, a gente vai terminar aqui essa ministração, tá certo? Então, vamos terminar aqui de novo com essa... Então, Efésios 4, não é? É dom, lá em Efésios 4, abençoados, é dom... Efésios 4.
11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres, não é? Aí quando a gente vai lá para a igreja de Coríntios, Paulo falou sobre os dons, não é? Sobre os dons espirituais. Uns vai falar em línguas, não é? Então, há diferentes dons abençoados. Há diferentes dons. Coríntios. Vamos aqui. 1 Coríntios, né? Aqui, ó. 1 Coríntios 12, não é? Olha lá, ó. Em 1 Coríntios 12, 28, olha, 1 Coríntios 12, verso 28, tá bom? Vou terminar repetindo isso daqui. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo. Tem um dom para ser apóstolo, abençoados. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. É preciso ter dom, senão nada vai acontecer, abençoados. Governos, socorros e variedade de línguas. Amém, abençoados? Isso são dons espirituais. E o de Efésios 4 é dom ministeriais. Tudo se faça com ordem e decência. Amém, abençoados? Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Beijo carinhoso, fique aí, uma ótima semana para vocês. A gente volta aqui na terça-feira, tá? Graça e paz. Eu vou pegar aqui minhas coisas, porque eu vou desligar minha câmera lá. Amém, abençoados? Beijo carinhoso para vocês.